O arquiteto olha para Cha Hai-in e diz com um sorriso: "Você é muito, muito interessante. Quero ver você tentar impedir meus planos. Dê o seu melhor." Mas ele é poderoso demais. Hai-in luta com tudo o que tem, mas acaba machucando o braço. O arquiteto ri, olhando para ela. "Esforços inúteis. Tudo o que vocês fazem é trivial. Nunca chegaram perto das minhas expectativas." Mesmo assim, os caçadores continuam tentando acordar Jin-woo. Ele é a única esperança. Mas não está sendo nada fácil. De repente, o arquiteto percebe algo estranho. Hai-in está carregando uma sombra de Jin-woo. Ele pergunta: "Como você entrou aqui? Qual é a sua relação com ele?" "Eu sou só uma amiga e vim salvá-lo." O arquiteto sorri de novo. "Então vou te dar a chance de testemunhar algo incrível. Mas para isso, seus amigos vão ter que morrer. Tudo parece perdido." Até que uma voz surge. Quem disse isso? É Jin-woo. Ele aparece do nada e acerta um soco na fuça do arquiteto. Com raiva nos olhos, pergunta: "O que você fez com o meu corpo?" Com a chegada de Jin-woo, todos respiram aliviados. Hai-in sorri, mesmo ferida. O arquiteto, surpreso, diz: "Isso está errado. Quem deveria ter acordado era o rei, não você." O arquiteto encara Jin-woo, ainda sem entender como ele resistiu ao coração negro. Jim sente o poder daquela magia, mas ao refletir sobre as palavras do arquiteto, percebe duas coisas. Aquele coração não o ajudaria em nada. E pior, não teve o efeito esperado. As memórias também não revelaram tanto quanto ele imaginava. Então Jim pergunta: "Você disse que não me escolheu? Então o que estava planejando?" O arquiteto explode em raiva. "Maldito monarca das sombras. Acha mesmo que os outros vão deixar isso passar?" Jim insiste: "Me responda." O arquiteto, já com o rosto contorcido em frustração, muda o tom. "Agora eu entendo por que foi você o escolhido. Se eu morrer, ninguém mais poderá parar minhas criações. E se eu te matar e depois acabar com suas estátuas também?" O arquiteto: "Se me matar, pode voltar a ser um humano comum." Jim sorri. "Só porque o arquiteto do jogo sumiu, não quer dizer que o jogo deixou de existir, né?" O arquiteto tenta de tudo para acessar o sistema, mas nada funciona. Algo mudou. Jin-woo superou o sistema. E com isso, coloca um fim em tudo ali. Antes de desaparecer, o arquiteto faz uma última profecia. Quando os pilares forem erguidos, sua morte chegará. Jim o encara. "Manda ver." Do lado de fora da dungeon, os caçadores estavam esperando ansiosos por qualquer sinal dos que estavam lá dentro. Quando os sobreviventes finalmente saíram, a cena era pesada. O grupo estava destruído, e os caçadores de elite mal conseguiam ficar de pé. O estrago era visível. O chefe da guilda chegou logo em seguida, e mandou que cuidassem dos feridos. Jin-woo também saiu logo depois, exausto. O chefe se aproximou e contou que 20 caçadores tinham morrido. Ele reconheceu que, apesar das perdas, uma quebra de dungeon teria sido muito pior, e poderia ter matado milhares de pessoas, mas mesmo assim, havia culpa no ar. Aqueles caçadores tinham morrido por causa da decisão do próprio chefe, que subestimou a situação. Ainda surpreso com tudo, ele perguntou como Jin-woo sabia que havia uma dungeon dupla ali dentro. Jin-woo respondeu que a própria dungeon o chamou, através de uma mensagem que só ele consegue ver. Para qualquer um, isso pareceria loucura, mas vindo dele, o chefe aceitou como verdade. Hai-in se aproximou preocupada, querendo saber se Jin-woo estava bem. Ele respondeu que sim, mas logo em seguida caiu no chão, vencido pela exaustão. Enquanto isso, em Tóquio, Yuri finalizava os preparativos para selar um portal Rank S. A cidade estava em alerta, e cerca de 200 mil cristais foram espalhados pela região para ativar a barreira. O clima era tenso, e todos estavam prontos para o pior. Diante do portal, Yuri sente como se alguém o observasse. Instintivamente gritou: "Quem está aí?" Mas não houve resposta. Seu assistente, tentando acalmá-lo, comentou que a quebra da dungeon aconteceria no dia seguinte. Quem teria coragem de aparecer ali? Yuri responde: "Nunca disse que era uma pessoa." Distante, uma sombra observava tudo e diz: "Yuri é mais esperto do que parece. De qualquer forma, parece que está começando a tragédia." Enquanto isso, o exército e os caçadores restantes de Rank se posicionavam ao redor do portal. Caso Yuri falhasse, eles seriam a última linha de defesa. Com todos os preparativos concluídos, Yuri manteve a confiança. Dizia a si mesmo que poderia fechar até aquele portal sozinho. E quando se preparava para começar o show, o portal começou a se abrir. Em outro lugar, Jin-woo despertava no hospital, confuso após desmaiar na rua. Jin foi visitá-lo, aliviado por vê-lo acordado. Achava que ele havia morrido. Afinal, dormiu por 3 dias. Jin-woo, ainda atordoado, perguntou sobre o portal que se abriu em Tóquio. A situação lá, no entanto, era caótica. Chefes de portais estavam saindo como se fossem monstros comuns. Yuri dizia que isso não era nada e garantiu que conseguiria contê-los. Até que, em meio ao caos, uma criatura colossal surgiu do portal, destruindo sua barreira com facilidade absurda, como se fosse feita de papel. O verdadeiro pesadelo estava por vir.
Jinwoo comentou que a Ride em Tóquio tinha sido um desastre. No escritório de seu pai, o velho acordava depois de dormir por 23 horas seguidas, ainda fraco por causa da doença de Mana. O secretário entrou logo depois, carregando uma pilha de relatórios. Entre as notícias, uma chamou a atenção. Alguém finalmente tinha conseguido acordar do sono eterno. E essa pessoa era ninguém menos que a mãe de Jinwoo. O secretário explicou tudo rapidamente e, antes de sair, avisou que o chefe tinha uma visita. Durante a quebra da Ride, Yuri foi engolido pelo monstro. O exército tentou contê-lo, mas era inútil. Mesmo os caçadores de ranks estavam com dificuldades. A criatura, além de gigante, era incrivelmente rápida. Jinwoo assistia tudo de casa. A cada segundo, a situação lembrava mais a tragédia da ilha de Jeju. Ele sabia que precisava agir antes que fosse tarde. Sua irmã percebeu sua intenção de sair e implorou para ele não ir. Jinwoo mentiu dizendo que não ia, mas logo saiu de casa dizendo que só ia dar uma volta. Lá fora, chamou Beru para conversar. Perguntou se ele estava assistindo novela enquanto cuidava da irmã dele. Beru nem respondeu. Então Jinwoo quis saber como ela estava. Beru disse que ela vinha comendo e dormindo normalmente. Jinwoo ficou pensativo. Achava que o problema era mais profundo, que ela talvez estivesse traumatizada pelo que tinha acontecido na escola. Ele se perguntava o que iria fazer agora. De repente, um carro para ao lado de Jinwoo. Ele vai direto ao encontro do presidente Myung-han. Sem enrolação, o diretor diz que não acredita que o dinheiro pode comprar tudo e espera que ele veja isso como um sinal de sinceridade. Curioso, Jin pergunta o que exatamente ele quer comprar. O diretor então revela que tem a mesma doença que a sua mãe teve. Jinwoo quer saber se o filho dele sabe disso, mas o diretor responde que apenas 3 pessoas sabem, e Jinwoo não é uma delas. Continuando, o diretor conta que em suas buscas por uma cura, encontrou uma pessoa que havia se recuperado e descobriu que era a mãe de Jinwoo. Agora, ele pede ajuda a ele, dizendo que nunca esquecerá esse gesto de generosidade. Jinwoo sabe que só existe uma resposta possível para dar ali, naquele momento. Enquanto isso, de volta ao caos em Tóquio, a cena é um verdadeiro inferno. Prédios, árvores e até tanques do exército estão sendo destruídos e devorados. Um monstro gigantesco guarda o portal de onde os outros saem, espalhando destruição por todos os lados. O clima é de desespero. Todos se perguntam se ainda há chance de impedir que o país inteiro seja devastado. Jinwoo chega até Jinwoo e diz que vai para o Japão. Jinwoo não gosta da ideia. Os monstros lá são muito mais perigosos do que os da ilha Jeju. Jinwoo explica que se conseguir derrotá-los, sua guilda vai ganhar fama. Jinwoo pensa um pouco e acaba concordando, mas impõe uma condição. Ele vai junto. Jinwoo pergunta por quê, e Jinwoo responde que é porque nunca aparece em nenhuma foto. Ele só quer uma foto dos dois juntos para se exibir depois. Jinwoo ri e diz que é perigoso demais, mas Jinwoo responde que confia nele. Se Jim estiver seguro, ele também estará. Jinwoo então diz que era só uma brincadeira, que ele nem vai mais para o Japão naquele horário, e manda Jinwoo ir embora mais cedo. Caminhando sozinho, ele começa a refletir. Lembra de como quase morreu lutando contra o arquiteto, e se pergunta se no Japão encontrará monstros, ou até pessoas ainda mais fortes. Ele chega em casa e janta com sua mãe. Depois, o pensamento volta à conversa com o diretor Myung-han. Lembrando das palavras dele, Jinwoo recusa a proposta. Diz que não sabe como a mãe dele foi curada e que, mesmo que soubesse, não venderia essa informação. O elevador fica em silêncio, mas claramente abalado. Afinal, aquele homem era o pai de Jin. Mais tarde, em casa, ele vira para sua mãe e diz que vai sair. Ela comenta que o pai dele era do mesmo jeito. Em seguida, diz que vai ajudá-lo a preparar a mochila. Logo depois, ele vai falar com sua irmã, que está triste e preocupada por ele se arriscar tanto. Mas ele diz: "Não importa onde eu esteja, eu sempre vou te proteger." Em seguida, o diretor aparece e faz o anúncio. Jinwoo vai para o Japão ajudar a lidar com os monstros e o portal. Então Jinwoo e Jinho partem juntos para a missão. O exército tentava evacuar as pessoas e os feridos, mas o espaço já era pouco e a situação só piorava. Enquanto lutavam para manter tudo sob controle, os gigantes avançavam. Mesmo achando que estavam seguros por um momento, de repente um dos monstros surgia do nada. Eles abriram fogo, mas era inútil. As balas não faziam nem cócegas. Foi então que, do nada, uma lança feita de sombra atravessou o peito de um dos gigantes, derrubando-o. Jinwoo tinha chegado, junto com Jinho, para proteger todo mundo. Sem perder tempo, Jinho gritou para Jinwoo ir com tudo, enquanto ele dava a cobertura.
Jin-Woo partiu para o ataque. Sem perder tempo, invocou suas sombras e avançou contra os gigantes. Do outro lado, nos Estados Unidos, a notícia de que Jin-Woo estava ajudando logo se espalhou. Alguns começaram a criticar, dizendo que ele estava se arriscando demais e que provavelmente acabaria morto. Perguntaram para Thomas André o que ele achava e ele respondeu sem hesitar. Apostaria à própria guilda que Jin-Woo sobreviveria. Além disso, eles deviam era se preocupar com o portal de Rank S que tinha aparecido bem do lado deles, porque aquilo sim prometia ser divertido. Enquanto isso, os jornalistas narravam tudo o que viam. Formigas negras devorando gigantes vivos, sombras salvando os sobreviventes, Ygritte e Tank lutando juntos. E até pareciam uma ótima dupla. Bom, pelo menos parecia, né? Um soldado que Jin-Woo acabou de salvar tentou agradecer, mas como Jin-Woo não falava japonês, só respondeu com um joinha. Ele mandou Jin-Woo levar o soldado para um lugar seguro e avisou que agora era a hora de começar a brincadeira de verdade. A notícia de que Jin-Woo estava detonando os gigantes logo chegou aos ouvidos de Matsumoto. Ele se lembrou do olhar de Jin-Woo no aeroporto e, admitindo para si mesmo, reconheceu. Diferente de qualquer outro caçador que já tinha visto, Jin-Woo era realmente forte. O diretor se lembrava claramente de Jin-Woo, especialmente do momento em que ele afirmou que não iria obedecê-lo. Seu único objetivo era acabar com os gigantes. Agora, invocando as sombras dos gigantes derrotados, Jin-Woo ainda não tinha nomes para elas, então simplesmente as numerava. Ele olhou para Jin-Ho e disse que ele poderia descansar tranquilo, pois logo estaria de volta. As sombras que Jin-Woo espalhara por todo o Japão estavam auxiliando os caçadores na luta contra os monstros. No entanto, o problema era que, além do grande portal, outros portais de menor rank também estavam se abrindo em vários lugares. 7 dias depois, a cidade estava completamente destruída. A assistente de Jin-Woo se aproximou e informou que, além deles, não havia mais nenhum outro caçador presente em Tóquio. Ela também entregou um relatório com o número de mortes, os caçadores que vieram ajudar, e confirmou que todos os outros gigantes haviam sido neutralizados. Restava apenas aquele do portal principal. Preparando-se para a batalha final, Jin-Woo chamou todas as suas sombras de volta e as parabenizou pelo excelente trabalho. Em seguida, pediu a Jin-Ho que se afastasse o máximo possível dali. Com um gesto de mão, deu a ordem: ataque!